Olá, oitavo ano! A matéria de hoje será simplificação de fração algébrica, que está no módulo 84 e no 85, capítulo 13, do grupo 5. Então, vamos entender o que seria uma fração algébrica, né? Pelo nome, a gente já consegue associar, né? Fração, todo mundo sabe o que é. Algébrica significa que terá letra, mas aonde essa letra estará para ser considerada uma fração algébrica? Vamos tomar como uma situação problema para a gente poder entender a situação, né? Pensando que uma artesã, ela produz pequenos vasos e em certo dia ela produziu um lote de 60 vasos. Ela quer distribuí-los em caixas, só que ela não quer que sobre nenhuma quantidade de vaso, certo? Então, a quantidade de caixas que ela terá para colocar esses vasos é qualquer divisor comum de 60. Pode ser um vaso, pode ser 2, 3, 4, 5, 15. Todos os divisores de 60 são uma possível possibilidade para que ela divida esses vasos, concordam? Como eu não atribuí um valor exato de vasos, eu posso chamar essa quantidade, né? Um valor exato de caixas, eu posso chamar essa quantidade de X. Então, eu poderia representar essa situação com uma fração algébrica, 60 vasos dividido para X caixas, ok? Então, o que seria uma fração algébrica de maneira geral? Ela corresponde ao quociente entre dois polinômios que possuem uma ou mais variáveis, sendo o denominador diferente de zero. Resumindo, gente, significa que a letra agora estará no denominador. E por que tem que ser diferente de zero? Porque a gente não divide nenhum número por zero, não existe divisão por zero. E como essa letra é qualquer número que está no denominador, temos que especificar que pode ser qualquer um menos o zero. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar agora alguns exemplos, né, que nós temos de fração algébrica, ó. Eu posso falar que 2 sobre x por quê? Porque a letra está no denominador. Aqui, x menos 1 sobre x ao quadrado também. Não tem problema ter letra no numerador também, mas para que seja fração algébrica, temos que ter, de fato, a letra no denominador. E temos aqui mais exemplos de frações algébricas. Beleza, pessoal? Então, acompanhem aqui comigo agora, ó. O numerador de uma fração algébrica, ele pode ser um valor numérico ou um polinômio, como nós vimos aqui, né? Além disso, é importante lembrar-se de que não há divisão por zero, ou seja, os valores numéricos atribuídos às variáveis no denominador não podem tornar ele nulo. Então, nesse contexto, a gente vai ter uma regrinha que a gente tem que apresentar antes de todo o cálculo de fração algébrica, gente, que é a famosinha condição de existência de uma fração algébrica. E qual é a condição de existência? Não zerar o denominador. Pensa comigo aqui neste primeiro exemplo, ó, nesta fração aqui. Qual é o número que eu zeraria o denominador? Não seria 1, porque 1 menos 1 daria 0. Então, quer dizer que a condição de existência é que x seja qualquer número diferente de 1. Mas como que eu obtenho essa condição de existência, gente, para qualquer que seja o denominador? A gente monta uma inequação. Então, para eu descobrir que era o 1, a gente monta da seguinte forma, ó, na letra A. A gente pega o denominador, que é x menos 1, e escreve ele diferente de 0. E resolve essa inequação. O 1 que é negativo passa para o outro lado positivo, então o x ele pode ser qualquer número diferente de 1. Tá? Aqui é a nossa condição de existência. Vamos relembrar a leitura, gente? Aqui significa que o conjunto universo é um valor de x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é qualquer número diferente de 1. Agora, veja bem essa condição de existência da letra B. Observem que nada me importa do numerador. O numerador pode ser qualquer valor, inclusive o zero. O que não pode zerar é o denominador. Então, observando este denominador aqui na letra B, escrevemos também que x ao quadrado menos 9
deve ser diferente de 0. E resolvemos, pessoal, essa inequação, ó. Então, aqui o 9, que era negativo, ele passa para o outro lado, positivo. Então, aqui nós temos que pensar quais são os valores que elevado ao quadrado resultam em 9. E aí, pessoal, é a raiz quadrada, né? Passa para o outro lado, virando uma raiz. Só que a gente tem que pensar que além do número 3, que é a raiz de 9, o menos 3 também, pessoal, ele dá 9, ok? Menos 3 vezes menos 3. Então, a gente tem que considerar os dois valores, positivo e negativo. Então, aqui a condição de existência desta fração é o seguinte, que x pertence a qualquer número conjunto, aliás, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x tem que ser diferente de menos 3 e diferente de 3, tá bom? Por quê? Porque quando eu faço menos 3 ao quadrado, também resulta em 9 positivo. Tá bom? Não se esqueçam desse detalhe. Quando for um número ao quadrado que vira a raiz do outro lado, temos que considerar os valores positivos e negativos. Então, essa é a condição de existência. É o que deve ser feito antes de qualquer cálculo de fração algébrica, ok? Bom, vamos aprender agora, pessoal, a simplificar frações algébricas, tá bom? E é muito parecido com a simplificação de frações com numerais, né? Observem a letra A, pessoal, 9x dividido por 11x. Na fração natural, né, normal, com os números inteiros, o que a gente calcula? Se eu tenho o mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo, eu posso simplificar, não é? Simplificando, então, o resultado desta fração é 9/11. Então, quando eu tenho o mesmo valor, a mesma letra no numerador e no denominador, eu posso simplificá-las, desde que seja uma multiplicação entre cada um deles. Fui clara? Agora, olha esta letra B. A gente tem esta fração algébrica. Observem que a condição de existência para cada um deles já está aqui do lado, né? A gente vai simplificar. Eu não posso, pessoal, do mesmo jeito que eu cortei o x aqui, cortar um y em cima e um y embaixo. Eu só posso usar esse método de simplificação quando eu tiver multiplicação entre os termos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui na letra B, pessoal? Voltar ao que aprendemos no capítulo anterior, voltar a utilizar os métodos de fatoração. Se é um binômio, pessoal, poderia ser ou fatoração comum ou diferença de quadrados. Como é uma soma e não uma diferença, então a gente utiliza a fatoração comum. Coloco o y em evidência, ok? Aqui, ó, no denominador, divido, vai sobrar y e aqui vai sobrar 1. Agora temos uma multiplicação, então agora sim eu posso simplificar um y em cima com o y que está multiplicando em baixo. Então, o resultado final desta simplificação fica 2x sobre y mais 1. Beleza? Bom, vamos ver agora aqui na letra C, né, gente? Olha aí, tendo que utilizar novamente fatoração. No numerador, a gente tem um trinômio. Vamos verificar se ele é um trinômio do segundo grau ou trinômio quadrado perfeito. Verificando se é trinômio quadrado perfeito, e já está afirmando aqui, ó, a forma fatorada dele é raiz do primeiro, sinal do segundo, raiz do terceiro, tudo ao quadrado. No denominador, é um binômio, não tem diferença, então só pode utilizar fatoração comum. Fator comum para colocar em evidência é o 5. Colocamos o 5 em evidência, vai sobrar o x, 15 dividido por 5, 3. O que a gente pode fazer nesse numerador, pessoal? Um número ao quadrado é o mesmo que ele vezes ele mesmo, então a gente pode escrever na forma de um produto, ok? Escrevi x mais 3 vezes ele mesmo. Por que eu faço dessa forma? Porque agora eu tenho multiplicação tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu posso simplificar dois termos semelhantes, como foi feito aqui. Então, o resultado final, a forma mais simplificada desta fração, é x mais 3 sobre 5.
Tranquilo, galerinha? Observem que nós fizemos 3 exemplos. Antes de vocês começarem as atividades, eu gostaria que vocês voltassem o vídeo e copiassem os 3 exemplos no caderno, pessoal. A partir do momento que a gente copia, a gente vai entendendo melhor a linha de raciocínio, tá bom? Terminou de copiar os exemplos no caderno de matemática, vocês farão as atividades do 1 ao 5, que estão na página 120 e 121, ok? Terminando, vocês farão de tarefa a página 122. Anotem as dúvidas, anotem os exercícios que ficarem com dúvidas, para a gente poder conversar na nossa aula ao vivo, belezinha? Beijo e até daqui a pouco!